viu o nome dele? Não, ela falou pegar e não vi. Eu vou falar com ele. Foi uma notícia, não sei se choveu. Na última. Final de 2006, tá? Eu preciso saber para saber. Então foram 3 atrás. Viu? A última de 2015. Final de 2015. Tá, engraçado, eu gosto de pegar o negócio. Uma parede lá. Esse é o único terreno que eu não sei da cidade. É o preço. Então começa a obra. Eduardo, Tudo bem? eu tô. Você vai ficar bom nisso aí, viu, Eduardo? Vai ficar bom nisso aí. Eu vou dar agora. Ver se tá com a cabeça nos conceitos. O cara tá aqui mesmo, chegar e fazer uma pergunta, mas só envolvendo questões que o PC estava fazendo uma pergunta misturando despesa com dívida fundada. Como é que redução de despesa? Como é que Só mostrando embaixo, viu? Essa redução então, 31 para 18. como que ele chama? Como que ele chama? Rodrigo. Então, ele está fazendo a mesma pergunta, de outro jeito, mas a mesma coisa. Porque o que acontece? Porque naquela subiu 55 milhões e 4 milhões, ela certamente estaria no resto a pagar processado durante esse período. Então, no final do ano, ela foi apurada, vai ser parcelada, vai ser julgada por 60 meses. Não dá para explicar isso aí Aí, consolidada? oi? Não dá para negociar? Quando eventualmente não aparece na conta, não Não, olha só. explicar por quê? Por quê? Os dois fizeram a mesma coisa. Tem que explicar. Não pode deixar no trabalho. Então, certamente essa dívida que foi consolidada para. Ou seja, quando apresentou em setembro, ela não quis tudo negociado. Então a dívida Ela como se não existisse. estava em resto pagar processado. Ela estava para a gente pagar dentro do. Então, cadê o balanço que não vê se está em resto a pagar. Então, está aqui, ó, está em resto a pagar. Deixa de ser uma dívida. É que eu não tenho, assim, eu precisava de ver como. Cadê o que ele mostrou? Pede aquele que Onde que ele está? Será que não está em resto a pagar, então? Ou ainda nem se tinha sido processado. Por exemplo, Então você tem que falar assim, ou está em resto a pagar ou não foi nem processado. porque o INSS... Ou seja, é como se ela não fosse uma dívida ainda. Depois, quando foi consolidada, nos 4 meses ela apareceu. Nós vamos fazer o pagamento, nós não vamos pagar, então ela vai ser. E o resto da pagar? parcelada. Está em resto a pagar. Então, teria que. Vai ser analisar isso. Não está em resto a pagar? Porque daí isso fica lá. Talvez foi isso.
respondeu certo. Só que está insistindo ali que essa letra que dê essa dívida. E aí, esses valores que você colocou. Aqui ele mostrando para ele. Só que ele quer desmiuçar esses números. Aqui, o que vocês colocaram durante aquele período, isso não foi reconhecido aqui de longo prazo. Esse pago parcelado mais de um exercício, né? Pessoal, vamos lá? Gildo. Estou sentando para acabar isso aí logo. Zé, é assim, você estava falando uma coisa e ele estava falando outra, rapaz. Quando ele falou em aluguel, ia diminuir despesa, ia não sei o quê, ia aquelas débitos... Presidente. Não, Mas o pessoal avisou que você ia chegar lá. Mas eu liguei em cima da pinta. Não, cadê ele mais bonito? Quem, eu? Obrigado. Essa peninha dele nunca me... É pena que vocês exploram pouco. Não, eu estou esperando bem. Eu segui o seu conselho. Não. Pergunta para ele. Ó, pergunta para ele. Toda semana lá a gente conversando. Então, Faz tempo que eu não falo com ele. Gente, vamos acabar a festa. Podemos dar seguimento? muito bem. Então, lá fica aberta aí a apresentação dos novos quadros. Então aí, agora nós chegamos no último quadro, né? Que a gente faz uma comparação do exercício anterior, né? E com o primeiro quadrimestre. Esse número aqui, né? E também, infelizmente, ele pega de abril do ano passado, de maio do ano passado até abril. Então, essa é a recomendação para que se faça uma comparação, né? Então, é abril de 2016, maio de 2016, abril desse ano. 12 meses. 12 meses, né? Então, isso é uma recomendação para a gente fazer uma análise. Então, no primeiro quadrimestre aqui, né, nós tivemos aqui, no exercício anterior, 205.542, 53,18. Estamos aqui, né, com uma previsão de 201 milhões para esse ano e atingir aí 51,18. E isso está muito próximo do limite prudencial, né, de despesas com o pessoal. Muito próximo, né? Então, isso aqui tem que ser uma preocupação agora do município, né, em ir trabalhando isso aqui para a gente não atingir e aí ter que demitir e tomar algumas providências nesse sentido, né? Bom, aqui a dívida consolidada líquida, que a gente já viu. Bom, aqui limite prudencial 51,30, né? Então está dando aqui uma diferença. E o limite máximo 54%, 212, né? Na dívida consolidada líquida, né, ela está aqui em 87 milhões, era 109.800. Então, quando você tira lá o dinheiro que está no banco, ela cai para 87. E a gente tem aqui um endividamento de 22%. O limite legal permitido é de 120%, né? Seria 471 milhões. Né? Está bem longe aqui, mas também ninguém quer aumentar muito isso aqui, né? Se preferência é não aumentar, né? Concessões de garantia nós não temos nenhuma, né? Não temos esse tipo de problema. Operações de crédito também nós temos aqui bastante pouca, 0,32, 4.915, né? Também está muito pequenininho. E antecipação de receita nós não fizemos nenhuma. Isso aqui você pode fazer um empréstimo e pagar dentro do ano, né? Então nós também não temos nada. Então, Zé, acho que pois não, bem. Então, uma perguntinha rápida ali sobre o limite prudencial de 54. Ele está incluso alguma dívida de fundo de garantia que está sendo paga ou é só a mão de obra? Não. É só do ano. É o que nós vamos pagar de salário mais encargos do ano. Não, aí não inclui o vale-refeição, né, o kit de alimentação, e não inclui auxílio transporte. Agora, os encargos, salário, FGTS, fundo de garantia, ou INSS, esse tipo de coisa. Isso que inclui. Zé,
aproveitar as falas anteriores com agora e a boa explanação do Giro também. Então, se não tiver uma mudança dramática na economia nacional e na brasileira, nós não vamos crescer como era esperado. Então, a tendência do segundo e do terceiro quadrimestre é que as despesas com o pessoal, elas proporcionalmente elas vão aumentar, porque as despesas vão se manter, perfeito, mas as receitas não vão, de forma escalonada, acompanhar. Perfeito. Preocupação 1. A cidade não pagou a primeira parcela do 13º nesse primeiro semestre e vai jogar isso para o semestre que vem. E o 13º, ela entra, né, como despesa de pessoal. Sim. Entra. Ou seja, o segundo e o terceiro quadrimestre vão ser mais dramáticos. Certo? O que a prefeitura está fazendo desse ponto de vista para que esse drama seja racionalizado, né? Então, nós estamos tomando todas essas medidas que já foram citadas aqui. Sempre as medidas são muito difíceis, né, Rodrigo? Porque toda vez que você fala em orçamento, mexer com despesa, você fala em mexer com a população. Mas agora nós estamos falando eu queria saber primeiro sobre pessoal. Pessoal. A primeira foi aí essa discussão agora que nós tivemos recentemente, né, com o dissídio coletivo, né, que nós chegamos além, né, do limite, né, teoricamente não era possível dar nada, né, nós não poderíamos ter dado nada de aumento. A recomendação da Secretaria da Fazenda é que não desse nada, nós não teríamos condições, porque isso preocupa exatamente diante do que você falou. Se nada acontecer, nós vamos ter que demitir. Que tem dois olhares, né? Você pode não aumentar o salário dos servidores, dar a inflação, mas você também pode diminuir despesas. E aí, enfim, é lógico que isso é um debate político, mas do ponto de vista do quanto que está se gastando com folha de pagamento de gratificação, de comissionados, da quantidade de servidores, como que está isso? Está dentro, está suportado? Eu acho que é importante a Secretaria de Fazenda falar. Está normal? Não deve cortar comissionados e gratificações? Ou tem que atingir o servidor? Porque a medida sempre vai no sentido de não dar um aumento para o servidor, não no ticket e tal. Mas, de outro lado, dos comissionados e dos gratificados, não tem que se fazer algo, não? Olha, Rodrigo, eu acho que a própria Câmara colaborou muito em fazer algo nessa cidade. Ela diminuiu os cargos comissionados de 200 e pouco para 64. Um prefeito eleito, e se um dia você chegar lá, e nós esperamos que todos vocês tenham chance de chegar lá, você vai ver como é difícil tocar uma prefeitura com 64 cargos de confiança, são 3 ou 4 por prefeitura. Então, espera-se que um prefeito ele tenha um corpo para que dê sustentabilidade a ele. Na minha opinião, 64 cargos de confiança é muito pouco. E já que a democracia diz que a maioria governa, né? Mas eu não coloco em questão isso, não. Eu acho importante ter os cargos de confiança nessa questão. Só que não é só os 64. Né? São só 64. Cargos de confiança são só 64. Bom, primeiro que você tem que somar a prefeitura como um todo, tem a Sanebab, tem a Secretaria de Educação e tem a prefeitura. Mais 9 da Sanebab, 73. E as gratificações são cargos de confiança do prefeito, e, enfim. Mas somando tudo isso é bastante. Rodrigo, eu tenho um olhar diferente. Função gratificada é um prêmio ao servidor efetivo, na minha opinião. Porque antes pedia-se um plano de carreira. E um servidor que entrava como auxiliar administrativo, ele entrava com R$ 1.500, ele poderia fazer administração, pós-graduação, mestrado, e ele ia ganhar R$ 1.500 no final. Imagine-se, quando você cria uma função gratificada para o servidor efetivo, é para aquele que se esforçou e que você, como prefeito, você entra lá e fala assim, poxa, esse cara merece ser o gerente da unidade básica de saúde. Esse cara merece ser o gerente de transporte porque ele é especialista. Então, na minha opinião, isso foi muito bom para o servidor efetivo,
Porque cortar a função gratificada significa deixar uma escola sem diretora, uma escola sem coordenadora, uma UBS sem gerente, um CRAS sem gerente. Então, tem que pensar muito bem, muito bem. Então, assim, apesar de tentar falar que tudo é um bolo só, para mim são coisas diferentes. Confiança é quando eu trago de fora e coloco dentro da prefeitura. Função gratificada, para mim, faz parte do plano de carreira e é para premiar o servidor efetivo. Então, está se pensando isso? Tá, vai ter. Inclusive, a lei diz que a primeira coisa que tem que fazer é cortar cargo de confiança, 20%. Nós vamos ter que cortar o cargo de confiança. Aí um prefeito vai ter que tocar a cidade com 52 cargos de confiança. Eu acho que um prefeito tem que ter uma base que ele possa chegar na ponta. Quem que está cuidando da frota para ele? Quem que vai cuidar dos medicamentos? Quem vai estar lá na ponta? Ele só tem corpo, só tem cabeça, só tem diretor e chefe de gabinete. E isso acontece aqui em Vinhedo. Nas outras cidades não é assim, não. A maioria das outras cidades tem mais. Então, eu ponderaria isso aí. E a intenção não é aí ferrar servidor, que, infelizmente, a lei determina isso. Se realmente cair o orçamento, isso é trabalhado com 392 milhões. Se isso cair para 377, nós vamos explodir. E aí vai ter que pegar cargo de confiança, função gratificada, escola, chefe de UBS, e vai ter que pegar servidor também. Vai cair, Zé. Vai cair. Mas eu acho que aí tem que ver o que é prioritário. É óbvio que as UBS, etc., tem que ter chefes. Agora, eu não sei, a Secretaria de Educação está com previsão de quase 100 cargos de confiança. Funções de confiança. Gratificações. Eu acho que é bastante. Eu acho que é bastante. Então, Rodrigo, mas, enfim, mas eu acho que vale a pena você olhar. Eu não acho. Eu acho que uma escola tem que ter diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica. Eu acho que uma escola não vive sem isso. Como é que você pega uma professora e fala assim, cuida de 100 professores, 1000 pais, 1000 alunos e tal, e não dá nada para ela? Não, lógico, mas eu acho que existe onde reduzir, é isso que eu quero dizer. Quando olho todo, eu acho que há onde reduzir antes de atingir os servidores e não dar o aumento, mas realmente isso é uma visão de mundo, isso aí a gente vai para a questão da política mesmo. É só uma observação, mas eu queria saber, na verdade a pergunta é o que a prefeitura vai fazer diante desse quadro, que é um quadro que está aí se avizinhando, não é para daqui 3 anos, é para o próximo semestre. Exatamente. Olha, existem algumas coisas, por exemplo, o Eduardo, na última reunião, o presidente nosso, desculpe chamar de Eduardo, mas ele falou, por exemplo, a questão da discussão do regime estatutário. Eu acho que isso é uma alternativa, que isso, diante da crise que está aqui o país, no caso da Previdência, que ninguém mais sabe quando vai se aposentar, será que não está na hora de discutir a questão do estatutário? Porque hoje a gente paga fundo de garantia para quem tem garantia de emprego. Isso aí, até, se eu não me engano, o que veio aqui, aquela inconstitucionalidade dos cargos de confiança, citava dentro daquela inconstitucionalidade que o regime CLT era incompatível com a função do servidor público. Isso é recomendação já da súmula vinculante de 2007. Então, como é que você paga fundo de garantia para quem tem garantia de emprego? Isso abriria uma possibilidade de uma dotação de mais de 20 milhões por ano. Então, está na hora de se discutir isso. E não há, assim, os servidores não querem. Me parece que os servidores têm vontade. Na última reunião que eu estive lá com o sindicato, eu fiz essa pergunta e eles falaram assim, por quê? Porque ninguém sabe quando vai se aposentar. Então, você transforma o fundo de garantia numa licença-prêmio, como é em todos os lugares, e você premia, libera esse fundo de garantia numa ação coletiva e traz o regime estatutário, e ele define e ele vai cuidar da sua aposentadoria. Então, é uma maneira, por exemplo, de você abrir aí como é que fala? Uma possibilidade de diminuir a dotação e o impacto disso. Então, é uma coisa que o Eduardo falou que eu acho que valeria a pena. E tem várias outras maneiras. Você tem que trazer dinheiro novo, talvez aumentar esse orçamento com dinheiro novo. Então, tem que descobrir algumas maneiras de trazer dinheiro novo. Então, a cobrança da dívida, por exemplo, traz recurso novo para a prefeitura. É uma maneira. E tem diversas outras ações. Zé, a questão do pessoal, o remédio é amargo. Nós não vamos efetivar, sem dúvida alguma, os 392. Vai ficar na linha do Gildo. 377, 78, 75, pode começar a trabalhar esse número. A questão do estatutário nós temos que ver, Zé, agora é uma aplicação, você precisa o quê? Contratar o fundo, o Banco do Brasil, a Caixa, se já não tem um estudo, fazer o estudo e começar a fazer assembleia com os funcionários. Porque se vocês deixarem isso para o ano que vem ou outro, vocês vão quebrar.
Vocês vão ter que demitir, porque a primeira regra é demitir funções gratificadas, depois que você vai pegar o servidor. Não vai ter remédio. Tá? Nós temos uma projeção até 2019, o crescimento é muito pequeno. Talvez a despesa cresça mais do que a própria receita. Agora, são ações que o executivo tem que ter. Tá? Quando nós falamos isso lá atrás... É verdade. Lá atrás, o que aconteceu até agora? Nada, eu não vi uma reunião do executivo com o servidor, um plano seguro, tá? Porque aqui ninguém vai fazer... tem exemplos de outras cidades que fizeram o fundo e a prefeitura não faz o aporte para o fundo. Tá? Então tem que ter uma lei vinculante. Né? Uma lei que a hora que o dinheiro entra, esse fundo vá direto. Porque tem prefeito que tem a lei, é estatutário, o que ele faz? Tem o fundo, mas eu não mando dinheiro. O que vai acontecer? O servidor lá na frente. Então tem que ter uma lei vinculante, que esse repasse já saia direto para o servidor, para não ter problema. Agora, só precisa fazer. Porque apresentar números onde você chega no limite, vocês estão apresentando. Agora precisa apresentar o efeito da diminuição. Essa é uma condição na questão do estatutário e outras reduções. E aí, qual é a outra? É buscar receita realmente. Orçamentária, dificilmente vai crescer. ICMS, a previsão é ruim. Buscar o dinheiro da dívida é uma alternativa. Mas vocês são o executivo, não somos nós. Sim, exatamente. Então, se vocês não tiverem iniciativa de fazer, nós não temos nem como aprovar para que isso dê andamento. Sim. Eduardo, só para complementar, existe já uma discussão internamente, foi feito um trabalho com a Caixa Econômica Federal para fazer o cálculo atuarial, está se buscando dados, buscando algum pouco de know-how nisso aí, porque, como você mesmo disse, isso é uma coisa que tem que ser cuidada, né? Muito cuidada para não correr riscos de fazer uma grande bobagem. Mas, hoje, a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, eles são especialistas nessa área. Então, fizeram em algumas cidades próximas aí e tem dado certo isso aí. E os servidores, se não me engano, foi Itupeva, numa primeira adesão foi 70%, teve que abrir de novo e depois 80%. Existe uma questão intermediária que também a gente poderia pensar. Eu estou falando a gente porque, logicamente, o legislativo que determina isso, né, que é você fazer uma transposição primeiro para o estatutário, mantém o regime de previdência no INSS, mantém, e aí discute-se esse fundo, a criação desse fundo de uma forma mais ampla, e você já pode, então, fazer essa transposição, mantendo o mesmo regime. Isso é o sistema misto que eles falam. Você joga no estatutário e mantém o regime de previdência. Isso, para o servidor, a princípio, tem que, logicamente, discutir com ele e tal, a princípio, isso é bastante razoável, né, que dá essa garantia. Né. Então, nesse sentido, está pensando. Só como informação, é lógico que a Prefeitura sabe, mas aqueles que estão acompanhando a sessão talvez não saibam, mas já está judicializada essa questão do Fundo de Garantia. Né. Um conhecido advogado da política da cidade já entrou com uma ação contestando o pagamento do Fundo de Garantia para os servidores. A Prefeitura já deve ter sido, com certeza já foi acionada sobre isso. Eu realmente não tenho conhecimento disso aí. Eu não sei se alguém tem. Eu não tenho conhecimento. O que eu lembro que no passado entrou e perdeu. Não foi dado. Ele entrou aí tem alguns meses. Né? Então, mas parece que não prosperou. É que ele pediu uma liminar, mas o processo segue. Então, aí você está mais, mais por dentro do que eu. Né? Aí você está mais... Eu não sei te dizer. Ok? Bom, então aí a gente encerra aí, então, a nossa apresentação. E, presidente... Nesse momento, eu gostaria de franquear a palavra aos inscritos no livro próprio por 20 minutos, obedecendo à ordem de inscrição, tendo o interpelado 5 minutos para responder. Não respondendo, ser aparteado. Como a relatora não tem o livro, Conrado, faça aí a ordem dos inscritos. O livro, desculpa, o livro chegou aqui para a relatora. Presidente, depois a gente só, no final, depois da apresentação, a gente precisaria falar só um pouquinho da LDO, né? Porque a gente também faz parte, a gente deixa... Né? Só chamar.
Eliette Della Santina. Presente. Bom dia a todos. A maioria já me conhece, porque eu atuo na cidade de maneira não oficial, desde que aqui moro, há 17 anos. E eu gostaria de, primeiro, cumprimentar os vereadores, que hoje estão em número maior. É bom ver, inclusive, gente debutando, né? E aqueles que eu já conheço, outros não, e particularmente o senhor Gildo. Muito bom ouvir o senhor. Obrigada. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria saber por que mudou essa história de inscrição do público, que agora a gente tem que ir na secretaria em que vai acontecer, que vai dar audiência pública. Não, se foi mudado, ninguém divulgou. A gente sabe quando chega aqui, chega na secretaria, ninguém também sabe. E é ruim, porque podia manter aqui, né? A inscrição, a regra de inscrição e também o recebimento do material. Porque eu fui lá pedir o material e me disseram que o Eduardo mandou dizer que o material todo é o que está no boletim. Não é isso. Não é verdade. Deixa eu só responder para a senhora. Desculpa, não sabia, vai voltar da forma que era, a inscrição do livro e o material. Muito então, obrigada, muito obrigada. Vamos embora? Então vamos. Bom, primeiro, que bom, ou que ruim, que dificilmente o Gildo erra, né, secretário? Suas palavras agora. Vamos perder 18 milhões em 2017. Agora, em 2016, pelo que eu me lembro, pelas notícias, pelo acompanhamento que eu faço das sessões da Câmara, o nosso secretário multifuncional, como eu brinco com ele, ele sabe disso. Eu participo quase todas as audiências que eu posso e os debates. A gente também tinha essa estimativa de uma arrecadação e fomos agradavelmente surpreendidos por uma arrecadação maior. Eu torço para eu estar certa e o senhor Gildo errado. Se a tendência é a arrecadação, a queda da arrecadação, o Rodrigo falou no final o que eu já tinha pensado. A despesa com o pessoal não pode ou ficaria maior ao longo do período. O que se iria fazer com relação a isso? Quanto à dívida consolidada, era de 55 mil mesmo, 109 é um número que sempre me chamou a atenção. E eu lembro que ela não foi respondida, nem na ocasião em que foi questionado e nem agora. A forma contábil pode ter mudado, secretário, mas muitos dos elementos de cargo de direção que assessoram o secretário, seja ele quem for, permanecem. Eles deveriam ter essa resposta, eu imagino. Outra questão que há muito tempo a gente cobra, e eu tenho presente que principalmente o Rodrigo faz isso, é sobre os devedores de IPTU. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Eu vi que a vereadora Flávia Bittar, por 2 vezes, perguntou e não obteve resposta sobre qual o valor. Não estamos nem falando aqui, neste momento, a relação dos devedores, pessoas jurídicas, que muito gostaríamos de saber quem são. Quanto ao portal da transparência, eu lamento dizer que já foi melhor. Eu faço uso constante, assim como na ouvidoria e o ICIC. Os senhores já devem ter tido que responder alguma questão minha. Idem com relação aos cargos que foram
suprimidos, ou as pessoas perderam o comissionamento no final do ano passado. Houve uma grande despesa, que eu perguntei qual era, e depois muitas foram readmitidas naquela condição de cargo melhor remunerado, vamos falar assim. E até hoje, decorridos 2 meses e vencido o prazo, eu não tenho as respostas, porque elas foram contraditórias. Então, mesmo que eu vá buscar estes dados que estamos questionando aqui no portal da transparência, dificilmente a gente vai ter a resposta imediata. Vamos ter que pesquisar mais, fazer ilações, ok. Mas, mais do que isso, vamos ter que recorrer ao ICIC, ou à ouvidoria, porque mais uma coisa da cidade virtual, né? Não funciona. Você tem que recorrer à auditoria quando você quer responder a uma questão da transparência, porque o sistema não está funcionando. Você não tem a réplica, entendeu? Você tem que ir para a ouvidoria. Esta é a cidade digital, que foi enaltecida, inclusive, agora, num congresso em Curitiba, em que o prefeito estava presente e falou disso. Inclusive, de a gente poder fazer uma coisa engraçada. Agendamento de consulta pela internet. Eu queria dizer que não funciona. Então, volta à questão do pessoal, que já está em 51,18%, e já está no limite. Agora, eu queria saber, dentro disso, qual que é o percentual? A Sanebave também é obrigada a obedecer a esse percentual? Sim, estão juntos, mas eles perfazem 51,18%. Isso. Qual que é o percentual que tem a Sanebave e qual é o percentual de pessoal que tem... Ok. O orçamento ele é uno, né? A apresentação é orçamento municipal, não é o da prefeitura e da Sanebave. Quando a legislação manda que você apresente ele juntos, não separados. Ok. Isso para o Tribunal de Contas, mas é aqui, a gente pode saber? Aqui é exatamente para cumprir a regra do tribunal. Eu não sei se alguém tem aí a separação de... Tem aí? Eu não sei, alguém tem aí do que é Sanebave, o que é... E será que tem no portal da transparência? Se não tem aqui, eu acho que dificilmente vai ter na transparência também, né? Bom. Ok, fica me devendo. Não, um minutinho só. Pode, então tá bom. É que a gente não, também não sabe as perguntas que é verdade. Que a pessoa vai fazer. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aí, ó. Esse aqui. Mas o Eduardo fez. Não está contando o meu tempo, né? Bom, a previsão aqui da prefeitura mas agora aqui até abril, né? 205.099 a prefeitura. Só um minuto. 205,09? É isso? 205,09 e 10.777 Sanebave. Eu não sei se eu acho que é isso aí. 215 no total. Ok, mas esses índices em que podem ser gastos, os valores que podem ser empregados, não vamos falar em gasto, porque eu já fiz parte de um corpo de funcionários e eu achei que eles investiram muito bem em mim. Não é gasto, é investimento. Os percentuais, quais são? Para a Sanebave também são idênticos aos da prefeitura? Até onde pode chegar? Não, olha lá. 50. Não. Espera um pouquinho só. Os percentuais, o que a prefeitura pode chegar são
prefeitura não, o que o município são juntos. Ok. Né? Ok. A senhora querendo saber separado, a Sanebave lá, ela vai com a prefeitura vai com 54,51 e a Sanebave ela vai com 30,38. Muito obrigada. Por nada. Aí o senhor nos disse o seguinte: função gratificada merece porque é especialista. Eu sou obrigada a discordar do senhor. Porque ela premia o funcionário efetivo, com certeza, quando nós não temos um plano de cargos e salários e de carreira. Mas fica a dúvida, secretário, quem avalia esse funcionário efetivo, se ele merece ou não uma função gratificada? Ele sempre é especialista na função gratificada que ele vai exercer? E ele é, de fato, qualificado? Porque o que a gente vê, e eu vejo porque eu uso os serviços de saúde da cidade, e eu vejo que não é exatamente assim. E eu concordo muito quando o senhor fala que o fundo de garantia para o servidor público tem que ser revisto. Está certo isso. Tem meu aplauso. Mas tem que lembrar que também está vinculado a uma coisa que a gente está discutindo e não terminou a discussão em nível muito maior, e conforme a mudança que a gente tiver e pode ter, se faz referências à legislação trabalhista que está sendo reformada. Então, tem muita coisa envolvida. Agora, o que eu penso que realmente nós temos outras coisas que eu acho que a prefeitura deveria pensar em cortar, antes de cortar pessoal. E deveria, inclusive, rever os critérios com que ela premia os funcionários efetivos quando não tem plano de carreira. E as despesas, sim. Foi feito um mutirão de trabalho, que eu acompanhei, para redução e negociação das despesas com os devedores, mas eu acho que tem muito mais coisa que tem e pode ser melhorada. Eu agradeço de qualquer forma, porque foi uma apresentação tranquila para todos nós. Obrigada. Obrigado, Dona Eliette. Obrigado, sempre participando. Eu era secretário de saúde e também participava ativamente, sempre trazendo bastante as opiniões e representa, com certeza, uma parte das dúvidas da população. Em relação à previsibilidade aqui do Gildo, né? Assim, em relação à arrecadação, o Gildo ele está falando que ela vai cair em relação ao que estava previsto. Porque como você aloca as despesas em cima da previsão, a arrecadação ela vai cair. Em relação ao ano passado, ela pode subir. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque senão vai chegar, mas a arrecadação subiu? Sim. Porque, nominalmente, o ano passado para esse ano, ela pode subir um pouco, mas ela deve cair em relação ao ao previsto. E como você loca todas as despesas para o ano seguinte, agora, na LDO e na LOA que vai ser feita, então, quando ela cair, aí é que nós vamos sentir. Então, eu também gostaria que o Gildo errasse. Eu gostaria, mas o Gildo já vem apontando isso desde fevereiro para a gente. O valor do IPTU, logicamente, eu não tenho ele aqui, mas ele não é difícil da gente saber. A gente tem a dívida lá, tem o sistema que ele dá para a gente o valor quais são os devedores do IPTU. Não tenho, também não conseguiria detalhar aqui. Mas a pessoa física como eu, desculpe interromper o senhor, como é que eu tenho acesso a essa informação? Olha, eu não sei se isso está dentro do portal, não consigo responder. Posso escrever para o senhor? Pode. Ah, obrigada, lógico, eu vou fazer isso. Lógico, eu não sei se está. Eu vou até pedir para depois a minha equipe dar uma olhada, para ver se está lá. Se estiver, talvez a gente explique qual é o caminho para chegar lá. Ok, obrigado. A relação que o portal da transparência é ruim, recentemente, me parece que a prefeitura ganhou aí um prêmio como um dos melhores portais de transparência da CGU. Foi considerado aí um dos melhores.
Tem para melhorar? Sempre, sempre. Nós, no Brasil, estamos avançando. Mas, quando a gente tem como referência outras cidades, com certeza o nosso portal é muito bom. Desculpe interromper o senhor de novo. Eu não disse que ele é ruim, ele piorou. Eu tenho referência. Não, é que ele mesmo. Não, eu tenho referência como ele mesmo. Desculpe. Okay. Eu acho que me expressei mal. Não, ótimo. Então, entendi. Então, a gente precisa conversar com o pessoal da controladoria, tal, para que eles que cuidem lá, para que a gente reveja essa situação. Em relação à função gratificada, quem que avalia, logicamente quem vai avaliar é o prefeito eleito e a sua equipe, né? Naturalmente, ele que vai fazer a avaliação de quem ele entende que vai ocupar. A democracia é isso. Quem venceu assume o poder e ele vai escolher as funções da confiança dele e vai gratificar. Naturalmente, a senhora pode ter algumas pessoas que não são tão bem avaliadas pela senhora, mas nós temos muitas pessoas que avaliam a nossa equipe de função gratificada e servidores efetivos como muito bom. Também vou discordar da senhora, existe sim um plano de carreira, as pessoas, já existe esse plano de carreira, a Lei 112 permite tanto o crescimento vertical como horizontal, eles são avaliados, ou se não são, deveriam ser avaliados, e eles vão tendo uma progressão. E a função gratificada faz parte desse plano de carreira. Então, não tem. Tem sim. Tem sim. É bom, é ruim, é uma outra questão. Antes não tinha. Hoje tem. Então, passou 5 anos, o cara vai ter quinquênio. Se o cara tem mestrado, ele tem um não sei o que a mais. Se o cara é doutorado, tem a mais. Então, tem sim um plano de carreira. Pode ser melhorado? Pode. E eu acho que... Oi. Eu queria que você fizesse uma parte sobre a questão da Sanebave, que até partiu da Câmara algumas propostas para a seletividade das funções que vão ser gratificadas. Dentro daquela questão de como é escolhido o funcionário, algumas propostas saíram, inclusive, daqui e foram aprovadas, né? Sim. Acho que é importante comentar sobre isso. Sim, foi mesmo. A própria Câmara fez algumas exigências, eu acho. Eu não conheço em detalhe, mas eu me lembro que a Câmara exigiu que a Sanebave tivesse alguma condicionalidade para ocupar o cargo. Eu acompanhei com relação à Sanebave, sei que especificamente, mas não é o que acontece, secretário, no geral. Essas condições não são observadas em absoluto em termos de qualificação, em termos de grau de escolaridade, em algumas, não digo todas, das funções gratificadas que a gente vê. Então, talvez fosse bom a Câmara também pensar em estender essas condições para o resto, no bom sentido, para os demais funcionários da Prefeitura. Dona Eliette, mais uma vez, só vai me permitir discordar da senhora. Fale-me. Eu permito. Eu acredito que hoje, dos nossos funcionários efetivos que ocupam função gratificada, mais de 90% são, eu posso falar, mais de 90% são qualificados. Podemos ter problemas? Com certeza temos. Podemos ter gente que precisa ser melhorada? Com certeza. Mas se você pegar a educação, a saúde, a assistência social, que são as secretarias que têm o maior número de funções gratificadas, com certeza aqueles profissionais são gratificados com doutorado, mestrado, pós-graduado. Então, eu me pergunto. Agora, a senhora há de concordar que até nas melhores empresas do mundo tem gente ruim. Né? Tem gente que é ruim. Mas mesmo. Geralmente elas espirram, né? Nem sempre. Mas o poder público é isso aí. A gente, para mandar um funcionário embora, existe um processo tão longo, normalmente ele ganha na volta. Tá certo. Normalmente. Ok, muito obrigada. Sentiu-se respondida, ou pelo menos... Senti. Então, tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado, dona Eliette. Antes de eu abrir a palavra aos vereadores e também a plateia no geral por 2 minutos, você gostaria de fazer a apresentação da LDO, e aí acho que a gente... Isso, eu acho que é importante, presidente, porque também faz parte aí da LDO, a gente apresentar aqui esses números que o que nós estamos prevendo agora para o próximo exercício,
Mas a LDO ela é trabalhada junto com o PPA. O PPA é que estabelece quais serão as diretrizes, né? Então, esse ano aqui, aí sob a presidência do Eduardo e da Comissão de Orçamento e mais do presidente da Câmara, o vereador Nil, né? O vereador Nil, nós vamos construir o PPA em conjunto com a Câmara Municipal. Em conjunto. E isso, presidente, sob a sua tutela, mais o comando lá da Secretaria de Governo e mais da presidência da Câmara, pela primeira vez o PPA vai ser conduzido junto com a Câmara Municipal. Então, nós vamos trabalhar com as audiências públicas, né, que nós vamos fazer junto com a comissão. A comissão vai apresentar a proposta da Câmara, vai ouvir, a Prefeitura também vai, a Sanebab vai. Nós estamos abrindo, será aberto, foi combinado ontem, né, Flávia? Foi combinado lá que nós vamos abrir para o público participar já com proposta no PPA do site da Prefeitura, no site da Câmara Municipal e também no site da Sanebab. E essa construção ela será feita em conjunto por esse grupo. E isso nós vamos tirar o planejamento para os próximos 4 anos, e com a participação da população, nós vamos tirar qual será, aonde que nós queremos que esse município vai, para onde que nós queremos em conjunto. Então, eu acho que isso é um ineditismo por parte do Executivo e Legislativo em construir isso conjuntamente. Para tanto, nós fizemos uma LDO sem o anexo 5 e 6, né? Está lá a Prefeitura, né? Plurianual, participativo. Esse mesmo link vai ter aqui na Câmara e na Sanebab, né? E aí nós vamos fazer essa questão. Então, o anexo 5 e 6, que nós temos que responder isso até agosto, fazer o PPA até agosto, então nós vamos construir junto. Isso aí. Então, a LDO, ela vem agora um pouco mais enxuta, para que no PPA a gente feche todos os programas e todos os planos para o futuro da população. Eu não sei se o Eduardo quer colocar alguma coisa, Eduardo. Está bem explicado? Alô. Boa tarde a todos. Na realidade, quando passaram para o grupo, né, para o nosso grupo, a missão de fazer o PPA, e depois a gente ler toda a matéria e acompanhar o que era feito em outras cidades e no país, a gente falou que seria realmente, acompanhando até a lei de responsabilidade fiscal, que a participação popular deveria realmente existir. E o prazo que a lei orgânica dava para a LDO e dá para o PPA, ela não cita. Não tem PPA na nossa lei orgânica, fala só da LDO. Então, a gente acompanhou o que diz aqui a DCT, né, que o PPA poderia ser entregue até agosto, e que existia essa incongruência no primeiro ano de mandato, né, porque como é que você vai planejar os 4 anos com um tempo tão curto? Então, a gente resolveu mandar agora, né, o grupo, né, em reunião, inclusive com a Câmara ontem, resolveu enviar a LDO agora, e o PPA vai ser entregue até agosto, com a participação popular, participação da Câmara, participação de todos. Ficar muito mais abrangente e muito mais transparente. Então, podemos ir para a apresentação do número, Eduardo? É eu que mexo. Muito bem. Então, aí, o que vai ser apresentado aí no texto da LDO, aqui foi preparado aqui pelo Gildo, aí, qual é a nossa previsibilidade de receitas para, né, as receitas correntes, 448, as receitas correntes, a receita tributária, patrimonial, serviço, outras receitas, receita daí 448, a receita de capital, 1.100.000, com essas operações, tira o Fundeb, então tem uma previsão, eu estou indo um pouco rápido porque isso aqui depois vai ser debatido e tal, né? Então, uma previsibilidade de 397 pela Prefeitura. Pela Sanebab, administração indireta, nós temos uma previsão de 47 milhões. A diferença aqui, vocês veem que existe a receita de capital aqui na Sanebab, ela tem um peso maior. Essa é a receita corrente dela, essa aqui é a receita de capital, então tem uma previsibilidade de 47. E aí tem aqui o manual básico, né, do Tribunal de Contas,
né, que diz, essa parte aqui, né, que diz a seguinte: relativamente ao primeiro ano da gestão governamental, a título de sugestão, o PPA poderá ser elaborado de forma concomitante com a LDO. Na impossibilidade disso vir a ocorrer, poderá ser estabelecido que as prioridades relativas ao primeiro ano de vigência poderão ser estipuladas na própria lei instituidora do plano plurianual. Isso aqui é bastante importante, porque como nós vamos prever os próximos 4 anos, e inclui aí o primeiro ano de mandato do futuro prefeito, então nada melhor do que dividir com a Comissão de Orçamento da Câmara a condução desse novo orçamento, né? Então, é por isso que nós vamos fazer em conjunto. E aí tem todo o projeto de lei que será apresentado, que tem os artigos aí que serão mudados. Nós estamos apresentando hoje, então, a LDO. Presidente, era isso. Caso tenha ficado alguma dúvida perante o público, concedo a palavra aos interessados por até 2 minutos para a manifestação. Os interessados, levantem a mão e se dirijam ao microfone para que fique registrado na ata eletrônica. Ninguém? Então eu passo agora a palavra para as manifestações finais dos nobres vereadores. Pode ser, né? Então, pergunta, sugestão, observação. Primeiro, em relação ao que o Eduardo acaba de dizer, eu acho que isso é bastante importante, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição deixa claro a importância da participação popular. Só queria insistir, eu falei isso aqui até antes da Prefeitura anunciar, e eu acho que foi importante essa coisa do site receber observações, sugestões, mas seria importante também, concretamente, ir até a população, né? Talvez aos conselhos municipais, associação empresarial, associação comercial, enfim, entidades de trabalhadores, cooperativas, o que existe na cidade, e fazer mesmo reuniões de bairro, enfim. Acho que isso é bastante importante, fica aí como uma sugestão. Sobre a LDO, eu sinto ainda, na verdade não é dessa audiência, de todas as audiências, a necessidade de um debate de diretriz mesmo, né? Porque o PPA é o planejamento estratégico de 4 anos. A LDO são as diretrizes. E a LOA é o orçamento propriamente dito. Então, quando eu olho para essa tela, eu vejo a LOA. Eu não vejo a LDO. Né? E sempre, toda audiência, a gente insiste isso. O Valdir Barreto insistia mais do que eu. Então, estou aqui reiterando e pedindo para que, na próxima audiência, a gente debata diretrizes orçamentárias e não os números do orçamento, porque isso nós vamos fazer na LOA. Não sei se é possível, Zé, mas eu queria entender esse artigo 7º da proposta da LDO, porque vocês fizeram uma proposta aqui totalmente distinta dos últimos 20 anos, que era de abrir créditos suplementares de 10%, enfim, de X%, e era isso. E vocês abriram agora uma série de itens, incisos 1, 2, 3, 4, 5, ampliando enormemente a flexibilidade da Prefeitura, e eu, sinceramente, eu ainda não entendi. Não sei se vocês têm condição de... Eu tenho, sim. Se você puder continuar, a hora que o Eduardo voltar, ele pode, tecnicamente, nos falar sobre esse artigo. E ele parece que diminuiu a flexibilidade, mas, pelo jeito, ampliou muito, porque dá várias flexibilidades de item para item, enfim... Nós estamos pegando uma coisa que é feita desde 1980 e tentando abrir um pouco mais e modernizar. Isso faz parte da ideia nossa de fazer uma coisa um pouco mais ampla e um pouco mais aberta. Né? A intenção aí não é... Mas eu entendi a sua preocupação. Tá bem. Tem servidores ainda reclamando que o fundo de garantia não foi depositado, ou não foi depositado tudo e tal, né? Eu não entendi ainda como foi a divisão disso, se o fundo de garantia ele foi renegociado, se pode, até a que ponto pode, porque aí a gente veio naquela conversa lá do final de 2016, que veio aquela dívida de uma vez, e eu
tenho o entendimento que isso devia ter sido consolidado ao longo dos meses, porque, independente se ela era de curto ou de médio ou de longo prazo, ela era dívida, então ela tinha que aparecer na dívida consolidada. Mas a pergunta objetiva é como está o fundo de garantia? Ele foi renegociado, está sendo pago? O fundo de garantia eu não entendi ainda. Já posso começar desde o começo? Então, assim, bom, e quanto a ir na população, nos conselhos e tal, não fique preocupado com isso, não. O presidente da comissão está aqui, tem os membros da comissão, será discutido junto. Como o método, como será discutido, tal, o PPA vai ser junto com a Câmara Municipal. Eu acho que essa conduta do presidente da comissão de orçamento, mais o presidente da Câmara, e conduzir junto com o executivo a construção, então pode ficar, se tiver que ir na população, o próprio presidente, junto com a comissão, vai fazer isso, né? Então vai ter as audiências. O que nós fizemos ali é tentar facilitar eletronicamente, porque isso hoje em dia, a pessoa quer estar em casa à noite, ela quer entrar no site lá da Câmara e falar assim, olha, eu acho que tem que ser assim. Então, vai ser construído junto o método, o nosso diretor de planejamento, o Eduardo, que representa a secretária de governo, vai estar conduzindo junto com a Câmara. Então, isso não precisa. A questão do artigo 7 aqui, o Eduardo, ele queria uma explanação aqui sobre aquelas alterações do artigo 7, que dá uma flexibilidade maior, o que alterou lá, porque antes era só um item que eles debatiam, pode remanejar 10%, 12%, daí ficava aquele negócio, 20%, 10%, 8%, 30%. E agora a gente abriu ele em vários itens. E eu estava dizendo que a ideia nossa é modernizar, né, deixar a coisa um pouco mais com cara, assim, trazer para uma modernidade e mudar uma coisa que está sendo feita desde lá de trás. E isso criou um pouquinho aí de dúvida, porque qual é a margem, o que é uma coisa, o que é outra, né? É que o Eduardo não estava e tal. Porque eu acho que o prefeito tem direito de ter uma margem de flexibilidade, eu acho que a Câmara sempre dá muito mais, tenho certeza, sempre sobra, inclusive ele usa menos do que a Câmara dá, eu acho que é absurdo o que a Câmara de dar para o prefeito, isso permite uma flexibilidade gigantesca e aumenta a chance dele errar, na minha opinião. E aqui agora está tendo outras possibilidades de créditos associacionais, especiais, extraordinários, suplementares. Eu vou estudar isso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês para depois estudar em cima do que vocês falarem. Porque parece que isso aqui está dando mais flexibilidade para o prefeito, é isso? O nosso objetivo seria a identificação melhor do tipo de movimentação que poderíamos fazer dentro do orçamento. Nós tínhamos ali, primeiramente, era um percentual que englobaria qualquer tipo de remanejamento, né, transferência, suplementação, de dotação, sem muito critério de definição, de especificação de qual seria esse movimento. Nosso objetivo, o objetivo de colocar na lei ali as subdivisões desses remanejamentos, é exatamente ter a melhor identificação ali, o que o legislativo estaria autorizando o município a fazer, né? Transferência, temos aí, por exemplo, a transferência para... Deixa eu ver... Não trouxemos só um instante, vou ver se já tem o link aqui. Obrigado. Doutor Luiz Fernando, nosso secretário jurídico. Nós fizemos, por exemplo, transferir, porque existem vários termos, remanejamento, transferência e a transposição. Aqui, por exemplo, transpor e suplementar dotações dos órgãos, ou seja, dentro da secretaria, nós não poderíamos transferir transpor de uma secretaria para outra. Remanejar e suplementar a dotação entre órgãos. Aí, no caso, o município teria essa flexibilidade de fazer o remanejamento entre uma secretaria e outra, mas aí coloca critérios também, correspondente ao saldo de programas e ou ações finalizados ou anulados totalmente ou parcialmente, até o limite, e depois a transferência de dotação. Um órgão, entre órgãos, né, para execução pelo órgão recebedor de um programa ação originalmente alocado
na secretaria, que possivelmente não o executará. O nosso objetivo foi de colocar mais transparência aqui, mais objetividade naquilo que o executivo teria possibilidade de fazer, né? Modificar dentro do orçamento. Tá. Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Então, no artigo 7º, você tem lá abrir, primeiramente, o crédito de 10%, que está pedindo um remanejamento geral de 10% do orçamento. É o que nós tínhamos até aí. A inovação é o item 2, 3 e 4. Abre 10% para os órgãos. E o maior é 10. Depois você tem 5 remanejados para dotações entre órgãos e transferir dotações para outro órgão. Então, mas se já está dando 10 em cima, ele já não cai embaixo? Ou é os 10 em cima e mais os 10 no item 2, mais os 5 no item 3 e os 5 no item 4? Para cada item, né? Então, assim, eu tenho 10, que é o total. Hoje você tem o remanejamento geral do orçamento, o prefeito faz o que ele quiser com 10%. Isso é a regra de hoje. Nessa nova proposta, é os 10 geral, aí mais 10 no item 2, 5 no item 3 e 5 no item 4. A resposta é objetiva, isso, é isso? Exatamente isso. Cada item estão corretas, né? É um tipo... Não, espera um pouquinho, Eduardo. Eu posso pedir para o Luiz Fernando tentar... Posso, presidente? À vontade, aqui é presidente, é por favor. Até porque... Não, é democrático e até para solucionar a pergunta dos vereadores. É porque assim, eu tô entendendo a pergunta e o Eduardo está fazendo uma outra leitura. Não, então... Mas, então... Não, eu quero que você... Senta aqui. Não, é porque senão dá a impressão que está somando um monte de coisa, né? Fica uma tripa, né? Mas não é... ou somado ou... É porque a pergunta é a seguinte, se você já tem 10 no geral, prefeito, a Câmara aprovou 10, 20, 30, 5, 3. Aqui já teve 3, já teve 30, você sabe disso, exatamente. Né? Então a Câmara determina lá, aprova lá para o prefeito. Tá, então ele faz o remanejamento dentro da sua secretaria, transposição, a mudança, anulação. Agora eu tenho os 10, aí eu tenho o subitem com mais 10, com mais 5 e com mais 5. Então, fica à vontade, Luciana, para explicar para a gente aí essa transposição. Porque se o total já é 10, qualquer coisa que é 10 e 5... Mas está colocando o total de orçamento da secretaria? Então ele vai... O total de orçamento do município? Acho que não, é é essa. do município. Bom, não, mas é essa. Primeiramente, bom dia, sempre... boa tarde, né? Eu sempre acompanho as sessões aí, nunca tive a oportunidade de falar, tá? Então, debutando aqui. Estou debutando. Apesar de ter trabalhado com vocês aqui 2 anos, né? Exatamente. Ainda bem, não deixaram falar, mas tudo bem. Primeiramente, a questão do que é o geral, que o vereador Edu colocou para a gente, o que a gente já tinha, né, e o que a gente está propondo aqui. A redação da LDO de 2016, que está vigorando agora. Fica o Poder Executivo, em consonância com as disposições do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, autorizado a, 1. Abrir crédito suplementar, segundo estabelecido no parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal tal, até o limite de 12%. Isso foi objeto de emendas, não sei o que, fixou em 12%. Então, aqui, o item 2 aqui, na verdade, é a transcrição do item 5 da nova redação que a gente está propondo. Tá? Então, vou me atentar só ao item 1. Tá? Então, aqui está falando só abrir crédito suplementar. Isso era o geral, crédito suplementar. Tá? Agora, a nossa proposta é: fica o Poder Executivo em consonância com as disposições do artigo 165, parágrafo 8º, 167, parará, da Lei da Constituição e da 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais especiais e suplementares. Então, houve uma subdivisão já aí do que seria o geral. Tá? Então, não é o geral 12%, o geral 10%. Não, o geral foi subdividido. Tá? Essa subdivisão são os 4 itens. Esses 4 itens são créditos adicionais especiais e suplementares, né, até o limite de 10% do valor global da despesa para o exercício 2018. Então, 10% créditos especiais. Transpor suplementar, dotações dos órgãos, desde que na mesma categoria econômica e natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa
e fonte do recurso, até o limite de 10% do valor do orçamento da despesa, não do global, do valor do orçamento global, do orçamento da despesa prevista para aquele órgão, para o exercício de 2018. E assim remanejar, suplementar aí, entre órgãos 5% do valor global do orçamento da despesa, não do orçamento global. E do valor global do orçamento da despesa, também a outra subcategoria. Então, quando a vereadora Flávia coloca do valor global do orçamento da despesa para o exercício de 2018, lá no primeiro item, o suplementar, não está falando de órgãos, está falando de prefeitura como um todo. E os de baixo estão falando do orçamento global da despesa daquele órgão. Então, é vinculado ao orçamento da despesa da secretaria e depois ao orçamento geral, né, dos 10% dos créditos suplementares. Para sintetizar, o que é prefeitura, 1 e 2, o que é entre órgãos ali e outras ações, não sei o quê, o 3 e o 4, que vinculando um pouquinho o 2 ainda entre os valores de cada secretaria. Faz parte um pouquinho essa situação aqui do 1 e 4, se vocês já receberam, provavelmente sim, o comunicado da secretaria, do secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, o comunicado 13 de 2017, é o item 7, que ele pede para a gente remanejar e colocar um percentual de valores que seja moderado na forma do artigo 167.6 da Constituição Federal para percentual de transposições, remanejamentos e transferências. Nós subdividimos e colocamos a abertura do créditos adicionais especiais. Mas vamos... vamos traduzir em miúdos. Eu também vou ter que ver as leis, também não tenho na memória aqui. Foi subdividida as dotações, as transposições, mas em linhas gerais. Você tinha, vamos falar no número redondo, número 10. Hoje o prefeito tem 10 para ele fazer a divisão, a dotação, anular. Aí você cria os subitens. Ele tem os 10 para o geral e mais 10 nesses itens, é isso? Pelo meu entendimento, dentro destes limites de orçamento, que são diferentes do geral. Ele tem os 10 da prefeitura enquanto administração e dentro as secretarias, dentro desse novo limite daí, tem os 10, os 5 e os 5. Entendi. Então, mas para ficar melhor esclarecido. Tá certo. Então, está aumentando, efetivamente, está aumentando o limite de remanejamento. Na verdade, Edu, a gente sempre propôs a LDO com os 20%, tá? Então, se pegar as minutas dos últimos anos aí, ela sempre veio com uma proposta de 20%, os vereadores sempre colocaram um valor, igual o Rodrigo bem disse, valor alto, não se usa tudo, efetivamente não se usa tudo, mas é um valor de 12% que é fruto de emenda, teve várias discussões, tem vereador que ficou 3%, vereador 20%, 17%, e essa somatória toda não chega a ultrapassar esses 20%. Mas o que eu estou entendendo é que você está dando uma autonomia para as secretarias trabalharem 10% nos itens 1, 2, independente do primeiro. Então, cada secretaria tem esse remanejamento de dotação, e isso é prerrogativa do secretário ou é do executivo? Não, ainda? É sempre do executivo, Flávia. No caput do 7º é sempre mediante edição de decreto. Então, sempre... não, o secretário não tem autonomia desse gerenciamento, sempre o prefeito ou o chefe do Poder Executivo. Aí somando em miúdos é o seguinte, então, você tinha 10, então o item 2 vai ficar 10 mais 10, que é 20, o item 1 com mais o 3, 10 com mais 5, 15, e no item 4, 10 com mais 5, 15. Traduzindo em miúdos, é isso, está resolvido. Não. Obrigado pela explanação. Não seria exatamente isso, porque os limites mudam. Mas se você separar o orçamento, a dotação dela, eu tenho 10 no geral, mais 5... É só tirar as bases de cálculo, elas mudam, não chegam nesse valor todo. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado pela ajuda aí. E por último aí o fundo de garantia que o Rodrigo me falou. Rodrigo, é o seguinte, normalmente nós não temos muito problema com a questão do saque do fundo de garantia. Como 2.000 e lá vai fumaça funcionários são efetivos, a chance de ele sacar o fundo de garantia ele é muito pequena.
ela é muito pequena, né? Então, qual é o acordo? Nós fizemos, à medida que a gente vai pagando, está sendo liberado. Mas vamos dizer o seguinte, um funcionário ele precisa fazer a casa própria dele lá. Então, esse funcionário passa a ter prioridade e já é repassado. De tudo que nós pagamos, a gente já repassa o total que ele vai sacar. Então, a gente vai administrando isso aí. Um funcionário foi demitido ou pediu para ir embora. Aí é liberado, é depositado todo esse dinheiro no fundo dele e ele é liberado o fundo de garantia dele à medida que vai precisando. Então, a gente vai administrando isso aí à medida que a gente vai pagando, ele vai sendo liberado de 300, 400 mil por mês, vai sendo liberado nas contas. Então, a gente vai preenchendo essa dívida com os funcionários, com o fundo de garantia. Só, eu acho que é a última aqui, a questão da cobrança por via do cartório, né? Queria até parabenizar a Prefeitura por ter enviado o projeto de lei possibilitando essa cobrança mais rigorosa das dívidas, porque acho que essa é uma forma de ampliar a receita. Então, acho que é algo realmente que é importante. Obrigado. A pergunta é, lógico que vale a pena e de vez em quando tem que fazer mesmo renegociação, mas a renegociação, abatimentos e tal, também não podem se tornar populismo do poder público, né? Então, isso tem que ser muito calibrado. Qual que é o plano da Prefeitura em relação a essa lei aí? Ela, enfim, está tramitando, vai ser votada. Tem alguma perspectiva de fazer nova renegociação de dívida? Quanto que a Prefeitura espera receber? Enfim, qual que é o plano estratégico dessa lei que acabou de entrar na Câmara, porque não está claro no enunciado do prefeito? Eu não estou entendendo assim. Você quer saber quanto vocês vão... lei? Se vai ter, antes da lei efetivamente entrar em funcionamento, se vai ter outra renegociação, o quanto vocês esperam receber, enfim, qual que é o plano, né? Qual que é a ideia mais concreta? Eu acho que assim, o plano inicial é você cobrar realmente os devedores. Cobrar. Nós temos aí a maioria da população paga e tem uma minoria que precisa ser cobrada. E, infelizmente, nós temos 150 milhões ou mais, enfim, é muito dinheiro. 170 milhões. Chegou a 170. São 171. Então você tem você tem os grandes devedores, aí você tem Hopi Hari, né? Então você tem CVCol, você tem lá grandes devedores, tem coisa que você não vai. E você tem as dívidas que estão ajuizadas e não ajuizadas. Então, o plano é iniciar uma cobrança, aí o nosso diretor administrativo aí já deve estar pondo no correio, a cobrança inicial, uma cobrança amigável, como todos os lugares, como toda empresa. Refazer a cobrança para todo mundo. Nós vamos fazer a cobrança para as pessoas que estão devendo. Então, aqueles vão emitir um boletim, a pessoa pode pagar, né, esse boleto no prazo e tal. Depois, não quis. Daí nós vamos, próximo passo, você vai mandar uma cobrança mais direta. Olha, você precisa pagar, senão você... E aí, espera-se que nesse período, né, essa legislação ela esteja avançada e a gente possa, finalmente, um dia poder protestar. Porque o Estado ele conseguiu avançar na questão do IPVA, do licenciamento, quando ele pôde protestar, né? Então, ele conseguiu avançar nesse sentido. E a ideia partiu mais ou menos na mesma linha. Aí você vai, e aí existe já uma legislação no município que permite que o contribuinte ele possa parcelar em até 36 vezes. Então, é mais uma oportunidade. Então, você convoca essa pessoa, olha, vamos fazer... Nesse caso, sem juros, né? Não, aí tem... Nesse caso, com juros, desculpa. Isso é uma lei que... Essa aqui já existe. Vai ter os juros, vai dividir. Então, aí você tem... É mais ou menos, Rodrigo, como todos os lugares, né? Você chama a pessoa, ela tem uma dívida, você faz o parcelamento até 36 vezes e ela vai pagar. Aí o pós isso, se tiver essa lei tudo certinho, aí nós vamos poder protestar. Nesse interim, pode ser discutido aí uma questão de uma lei de anistia e tal,
Aí já é uma discussão mais ampla, né, que não depende... Na verdade, ficou bastante tempo a última anistia, né? Exatamente. Existe aí um histórico de sempre dar a tal da... Acabou de acontecer uma, na verdade. Como é que chama? Esse negócio que você falou aí? Anistia mesmo, perdão de parte da dívida, enfim. Pô, né? Não vou pagar porque vou dar anistia. Aí a pessoa vai, faz o acordo, paga 2, fica... Então, é assim, não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que a gente tem que tentar achar um meio termo aí, entre que o contribuinte possa pagar, né, numa situação que o país está bastante apertado, né, todo mundo está, mas também o governo ele tem que fazer a justiça fiscal, porque se ele não fizer a justiça fiscal, pode faltar saúde, pode faltar educação e pode faltar outras coisas lá que também faz parte desse cômputo. O Rodrigo está vetado. Agora a palavra está com o vereador Rubens. Bom, boa tarde. Cumprimento o secretário, demais amigos aí presentes. Eu tinha uma pergunta a respeito do artigo 7º, já foi esclarecido, até perguntado pelo vereador Rodrigo. Nós temos hoje 25 mil imóveis em Vinhedo, nós sabemos que 20 mil são, desses 25 mil, 20 mil não são regularizados. Foi quando foi feito o programa aí, Morando Legal. Eu não sei o número da adesão, porque nós sabemos que a regularização ela gera uma arrecadação, porque aí o contribuinte ele vai pagar o valor real que ele teria que pagar dos seus imóveis. Eu percebi que a secretaria envolvida, ela fez um trabalho, ela teve em todos os bairros, você acompanhou, para ter essa adesão. Nós não temos essa informação se a aceitação desse programa Morando Legal ele foi alto, que nível nós chegamos de regularização de imóveis. Eu acho que seria interessante a gente... Por quê? Talvez se precisar de mexer nessa lei, um novo incentivo para que nós possamos regularizar a questão do imóvel, que nós vamos gerar arrecadação de IPTU. Nós sabemos disso. Um outro ponto é o IPVA. Nós temos uma campanha ou temos alguma previsão de fazer uma campanha para quê? Porque nós sabemos que nós temos muitos veículos de Vinhedo que não são placas de Vinhedo. E aí deixa de ter o cadastro na cidade de Vinhedo e deixa de ter a arrecadação. Nós temos algum programa, alguma previsão para que nós possamos atrair o registro, o cadastro desses veículos em nossa cidade? Que também nós geraríamos aí uma contribuição, mais uma renda. Pode? Quanto mais ou menos você se lembra? Morando Legal na sua época? Vereador Rubens, realmente o programa Morando Legal foi uma coisa bastante interessante, que a Câmara Municipal aprovou, que é a regularização de imóveis, né? O Eduardo me passou aqui, na época, era secretário, né, da Secretaria de Obras, na época estava mais ou menos em 900 mil, eu não tenho o número exato hoje, mas deve ter aí, na época, mais ou menos 1.000, né, umas 1.000 unidades regularizadas. É um programa que realmente ajuda e a gente tem uma noção bastante assim, próxima do que acontece na nossa cidade, e a aderência é boa, porque todo mundo quer estar regularizado. E, às vezes, não consegue porque não tem a condição de pagar uma planta, tal, e a lei é muito boa. Eu não sei, mas me parece que ela tem mais um ano ainda. 2 anos. 2 anos. Ela pode ser renovada agora, esse ano, por mais 2 anos. Mais 2 anos. Agora, queria aproveitar, Zé, e até para os vereadores pensar, acho que a sugestão do vereador Rubens é boa. Ela é limitada, ela não se estende a toda a cidade. Limitada. Alguns zoneamentos ficaram de fora. E justamente esses que ficaram de fora têm muito mais unidades a se regularizar. Então, acho que a Câmara e o Executivo poderiam pensar numa saída de como ampliar essa lei e atender todos esses que querem se regularizar, que com certeza vai aumentar a arrecadação nos futuros anos aí de IPTU, etc. Então, é bom fazer um estudo aí para aumentar, ampliar, né, o alcance dessa lei, seria importante. Até porque é importante deixar registrado assim, o Morando Legal, ele não está favorecendo aquele inadimplente, ele está dando a oportunidade dele regularizar a documentação do seu imóvel. Isso mesmo. Que esse é o objetivo, ele tem a documentação toda em ordem, com isso ele vai contribuir com a realidade que aquele convive hoje. E a questão do IPVA? Então, a questão do IPVA,
nós fizemos alguns investimentos, né? A PVA estava numa salinha lá dentro da delegacia, foi alugado um outro imóvel aqui, foram dadas condições para que ele trabalhasse. O Gildo nos apontou, o Gildo consegue enxergar depois da curva mesmo, né? O Gildo falou, está caindo a arrecadação de PVA. O ano passado caiu muito. E aí nós tivemos uma reunião com o responsável pelo setor, e ele passou, na época, de 3 dias úteis, estava para 20 dias úteis. Imagina só, de 3 para 20. O que aconteceu? Houve uma fuga na cidade para as cidades vizinhas. Então, Valinhos, Louveira, que era mais rápido, então melhorou. Aí foi mandado mais um funcionário, porque o PVA é do Estado, né? E a gente sempre fica aqui, se você não ajuda, não tem arrecadação. Se você ajuda, é maior custo. Então, foi mandado um funcionário lá para ajudar. Na reunião com ele trouxe a chefe dele, que fica, acho, em Paulínia, e ela mandou mais um funcionário. Agora, recentemente, eles estão fazendo a coisa de forma eletrônica lá, o licenciamento de forma eletrônica, vai avançar, mas me parece que hoje o maior problema dele lá é pessoal, né, para poder agilizar o atendimento. Então, realmente é uma fonte de recursos que pode ser melhorada assim, Rubens. Ok. Para finalizar, eu cumprimento o vereador Edu pela forma que conduziu aí a audiência, cumprimento o secretário e os membros aqui presentes, os vereadores. Hoje o pessoal costuma dizer que você não erra, eu prefiro acreditar que você erre. Obrigado. Rubens, infelizmente, eu conheço bem esse homem. Fiz ele errar, infelizmente. Agora eu vou passar a palavra ao vereador Edson PC. Eu gostaria de saber qual o planejamento, né? Qual vai ser o planejamento, como não vai crescer, qual vai ser o planejamento voltado para a população, para ela não sentir tanto, né? Porque hoje a gente teve vários cortes, né? Tanto em horários da saúde, exames, tudo isso, quem sentiu mais foi a população. Então, eu gostaria de saber qual o processo que a prefeitura vai tomar para reduzir, para voltar em prol da população. Naturalmente, PC, que isso teria que ser uma pergunta assim, um pouco mais abrangente, né? Que é uma política de governo que você está me perguntando. Eu sou o secretário da Fazenda, posso opinar, né? Eu posso opinar sobre esse assunto, né? O que eu tenho verificado, que o prefeito tem tomado diversas atitudes dentro da austeridade e tentando aí devolver os prédios públicos, e agora fez uma renegociação com 303 fornecedores, teve um êxito aí de uma economia de 4 milhões nesse aí, praticamente pagou metade do orçamento da Câmara, só essa renegociação, pagou metade do orçamento anual da Câmara. Então, esses programas de austeridade é exatamente para diminuir o impacto na população. Agora, PC, com certeza, em época de crise, em época de dificuldade, eu chamo que nós estamos no ciclo do latão. Nós tivemos o ciclo do ouro, que de 2009 a 2012 foi o ciclo do ouro. Nós tivemos uma arrecadação, um aumento de arrecadação de 130 milhões, e cresceu 80%. De 2013 a 2016, no ciclo do latão, nós tivemos uma arrecadação de 30 milhões para mais e cresceu 9. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, é um dos piores momentos da história deste país. É a crise mais longa que o Brasil está vivendo. Então, naturalmente, a população está sentindo. Ela já está sentindo porque ela está desempregada, ela está sentindo com a dificuldade do setor público. Quando ela está desempregada, os nossos postos de saúde, as pessoas deixam de pagar os planos de saúde e migram para os nossos postos, deixam de pagar escolas particulares, migram para o Estado. Isso é naturalmente. Nós temos que ter agora muita cabeça no lugar, muita paciência para conduzir esse processo até que as coisas se acalmem. A gente tem que tomar cuidado em não fervilhar essa situação, porque não é uma situação fácil. O Brasil vive um dos piores momentos da história. Caiu um presidente, tem outro presidente para cair, e isso não tem como não impactar a cidade.
Então, a gente tem feito de tudo, mas de tudo, para tentar conseguir. É uma opinião do secretário da Fazenda, não é uma opinião de governo, conforme eu te falei. Não, é que assim, a gente anda comparando, né, contratos, você sabe muito bem. Então, tem contratos de aluguéis que foi do decreto, tudo, que era para, né, ter cortado e não cortaram, entendeu? Então, eu acho que diminuindo esses contratos já ajudaria bastante tanto o governo, né? Então, mas tudo bem. Eu concordo com o PC, mas, PC, eu vou pedir uma coisa para você. Eu vi um post seu, post que fala, né? Post. Vi um post teu aí, precisa corrigir. Você colocou lá um negócio do aluguel de carro, que em 2014 gastou 8 milhões. Daí você pegou, pois assim, 15 de dezembro, 8 milhões e 130. 6 de fevereiro, 4 milhões e 607. Total, 12 milhões e 737. Aí, você colocou isso aí como se fosse esse o gasto com o carro, com o aluguel, e não é. Não é. Nós gastamos em 2014 zero. O que você pôs lá e somou é só o valor da ata de registro de preço. Então, quando você leva uma informação dessa para a população, ela está distorcida. Parece que a prefeitura gastou 8 milhões e 130 com o carro. Nada. Nós fechamos o contrato da ata de registro de preço em 15 de dezembro, não usou nada. Em fevereiro, 4 milhões e 607. Né? Em fevereiro de 2015. Sabe quanto que nós pagamos em 2015? 1 milhão e 207. Então, você tirar um negócio de 12 milhões para 1 milhão e 200, aí você vai lá e coloca que em 2016, em 8 de janeiro, um contrato de 3 milhões e 816, depois, em 5 de fevereiro, daí você põe um aditivo, é que ele pegou o contrato de janeiro e aumentou o contrato deve ter sido alguma coisa de veículo, né, a mais. E depois você pega o de 24 de outubro, que teve mais um aditivo, que caiu para 2.384, você soma os três e fala que foi gasto 10 milhões e 95 em veículo. O ano passado foi 2.723, a diferença é de 8 milhões. Então, PC, eu entendo muito esse trabalho, mas essa informação seria importante tirar fora e passar essa real. Isso que aconteceu. Porque você não põe assim a CPI já e passa esses números, a população pode confundir. Isso só fervilha a população. Então, assim, todas essas medidas, você vê, na verdade, caiu para 2.384. Eu queria fazer uma sugestão, mas sempre sugestões, né, para a gente, na próxima audiência, não ter problemas ou incongruências e tal. Para que no portal ou no site da Secretaria da Fazenda, não sei qual que é o melhor local, fique lá, mas de uma forma... Não que a pessoa vai lá destrinchar todos os dados, olhar contrato por contrato, porque realmente é difícil de chegar nesses números. Deixar lá gastos com veículo, foi tanto. Os principais gastos de uma forma escalonada, coisas para a população mesmo ter acesso, porque é uma dúvida que o tempo todo surge. Eu acho que valeria a pena, sabe, José, radicalizar na transparência, no sentido de deixar tudo lá, enfim, e fácil de acessar. Porque isso, aí alguém vai lá e pega o link e fala, não, o gasto é tanto, está lá, está acessível e tal. Eu acho, inclusive, que a questão dos devedores, como é no Estado de São Paulo, na União e várias prefeituras, tem que estar lá no site da prefeitura. Qual o problema? Deixa lá, Rodrigo, entendeu? Porque senão fica uma coisa, não estou falando que mas fica parecendo que é escondido. Então, radicaliza, Zé, deixa lá. Eu acho que aí, a melhor coisa para diminuir buchicho é radicalizar nas informações. Rodrigo, você me conhece, a gente se conhece desde 2004, eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Eu só, às vezes, tenho que seguir a norma tal, não sei o quê, a lei tal, não pode expor a pessoa, não pode... Põe lá, é melhor mesmo. Só que o uso da informação, ela tem que tomar cuidado. Você pega um negócio, você põe com uma verdade, isso prejudica, sabe quem? A população. Esta presidência, antes de encerrar os trabalhos da presente audiência pública, quer estender seus agradecimentos a todos os vereadores presentes, ao senhor José Luiz Bernegossi, secretário municipal da Fazenda, e hoje juntamente com seu colegiado, e a digna plateia que nos honrou
com o seu comparecimento e prestígio. Queiram, portanto, todos receber nossas respeitosas saudações, declarando encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Obrigado. E uma sugestão, a próxima nós vamos ajustar para começar às 9 da manhã. Combinado? Combinado. Tá. Eu acho que aqueles artigos estão fodendo. Aqueles artigos Tá fodendo. Tá fodendo. Ele tem o 10, mas se você quiser mudar dentro da secretaria 50%, você não pode, você só pode 10. Apesar que você tem o 10